Aleluia. Que música linda, né? Tô a semana inteira com essa música. Perto quero estar. É interessante que diz a música que nada se compara àquilo que nós ganhamos, né? Não sou apenas servo, mas seu amigo me tornei, amigo de Deus. Louvar a Deus é forte quando a gente canta: te louvarei qualquer circunstância. Que às vezes louvar a Deus quando tudo vai bem é mais fácil. Mas quando vem aqueles dias que parece noite e aqueles invernos que não querem ir embora, te louvarei. Tem que louvar o Senhor. Não importam as circunstâncias, está doendo, adorarei, independente das circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Só Ele é digno. Só Ele. Naquela cruz Ele tinha toda a oportunidade de ir embora. Naquela cruz, naquele jardim, que muitas vezes Ele foi orar. Naquela noite, mais uma vez, Ele ora, adora. Ele diz: Pai, se possível, livra de mim esse cálice, mas que seja feita a Tua vontade e não a minha. E Ele decidiu adorar em meio à luz, à cruz, em meio à dor, em meio à tempestade. E hoje nós estamos aqui. Então, não estou dizendo que é fácil, mas como dizia o nosso irmão Lázaro, que já está em casa, vou passando pela prova e dando glória a Deus. E aí a gente vê o apóstolo Paulo dizer: aquelas leves e momentâneas tribulações, açoitado, naufrágio, perseguido, humilhado, assim como o nosso Senhor Jesus foi. Mas tem de ânimo, eu venci o mundo, e por isso podemos adorar, porque nós vamos vencer. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 139. Salmo 139. Essa palavra, ela tem um endereço a todos nós. Mas em especial nessa noite, Deus tem pessoas que Deus quer falar através dessa palavra, pessoas específicas. Até ontem, à meia-noite, eu tinha certeza que era outra palavra. E hoje acordou, amanheceu o dia, e as misericórdias do Senhor se renovam. E eu fui para o secreto adorar. E daqui a pouco Deus me fez lembrar desse salmo que eu compartilhei esses dias na oração, se eu não me engano. E Deus começou a ministrar esse salmo no meu coração. Eu não sei quem é, talvez somos todos nós, mas há pessoas que precisam ouvir. Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a Tua mão sobre mim.
Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, e mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados por mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos da areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afaste de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, que nos sonda, nos esquadrinha. E assim como o salmista diz, nós não podemos nos esconder do Senhor. Tudo está diante de ti, e isso nos traz segurança. Por isso pedimos a ti, Espírito Santo, que nessa noite fale através dessa palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Em todo tempo, Deus é Deus. Amém? Primavera, tempo de florescer. Como está o seu jardim? Se você lembrar, nós fizemos um combinado, né? Domingo que vem, quem tiver a sua flor, traga a sua flor. Por mais que não pareça, é tempo de florescer. É tempo das flores mostrarem o seu colorido, seu perfume, suas flores. É primavera, mesmo que o frio não foi embora ainda. É primavera, mesmo que o inverno esteja teimando em ficar. Parece que ele decidiu ficar mais um pouco, não é verdade? Não é assim na nossa vida muitas vezes? Existem estações que aos nossos olhos já tinham que ter passado. Já é hora dessa estação ir embora. Já é hora desse inverno ir embora. Já é hora dessas flores florescerem. E desse frio, desse tempo chuvoso, desse tempo carrancudo, vamos dizer assim, dar espaço para um tempo novo na nossa vida. Mas o frio ainda está presente. As flores ainda estão dormindo. No nosso tempo já deveria ter mudado a estação. No nosso tempo. Mas não no tempo de Deus. E eu estou conversando e fiquei refletindo várias vezes esses últimos dias, e até compartilhei com alguns irmãos, que lições Deus está querendo nos ensinar nesses dias. Que lições?
o que Deus deseja nos ensinar. E alguém disse certa vez que quando a informação se torna conhecimento, e quando o conhecimento se torna experiência de vida, aí de fato nós aprendemos algo. Quando uma informação que recebemos se torna conhecimento e se torna uma experiência de vida, aí de fato somos aprovados e aquilo passa a ser parte da nossa vida, passa a ser um valor da nossa vida. E existem verdades que jamais devemos esquecer, que jamais devemos nos afastar, que jamais devemos tentar substituí-las. Essas verdades são como bússolas, ou talvez para a geração mais atual, são um GPS. Essas verdades, elas nos apontam o caminho. Essas verdades, elas nos levam a rotas seguras, embora de vez em quando o GPS humano esteja desatualizado. Essas verdades são como âncoras, que no meio da tempestade mantém o barco firme, que no meio da correnteza o marinheiro disse lançar âncora ao mar, e o barco fica ali, parado. E assim são as verdades da palavra de Deus, são âncoras no mundo que está em tempestade, no mundo que está numa correnteza, para lá e para cá, mas nós temos a âncora da palavra de Deus, como diz Hebreus, que ela nos baliza, que ela nos segura. A palavra de Deus é como um farol que o navio vê de longe, dizendo lá tem um farol, então lá é próximo da praia, lá é próximo do porto, lá é uma área perigosa, eu tenho que ir mais devagar, o farol que nos ilumina. E aqui nesse salmo, Davi, o salmista nos traz algumas verdades que são um GPS, que são âncora e que são um farol. A primeira verdade que Davi diz aqui é que o nosso Deus nos conhece profundamente. Nosso Deus nos conhece profundamente. Ele conhece o caminho que nós trilhamos, Ele conhece a nossa rotina, desde o levantar até o dormir, o nosso trabalhar, todas as coisas, Ele conhece. Saber que Deus sabe tudo sobre você, gera o que em você? Gera temor? Estou sendo vigiado. Gera vergonha? Deus sabe que às vezes nem sempre eu penso aquilo que eu gostaria de pensar, nem sempre eu falo aquilo que eu gostaria de falar, ou aquilo que Deus gostaria que eu falasse. Ou pode gerar também gratidão, confiança. Deus sabe de tudo, Deus sabe que eu sou pequeno, Deus sabe que eu falho, Deus sabe que eu sou limitado, e por isso que eu preciso das misericórdias do Senhor. Você percebe que é o mesmo texto, que pode ser visto de uma janela diferente, e essa janela, ela vai ser determinada pelo relacionamento que nós temos com Deus. Nós podemos ter um relacionamento com Deus que gera medo, um relacionamento com Deus que é de obediência à força, ou um relacionamento que gera confiança, temor e tremor. Um relacionamento que eu sei que Deus é santo, que eu preciso ser santo. E é interessante que você vai ver na Bíblia, você vai ver que hoje, em todo o tempo, houve grupos, pelo menos 2 grupos. Houve um grupo que diz que conhecia a lei de Deus, que fez de tudo para seguir a lei de Deus, mas não conheciam o Deus da lei. Isso é perigoso. Se conhecer a lei de Deus, mas não conhecer o Deus da lei. Há um grupo também que vive no tempo da graça, que agora pode fazer tudo, porque agora nós estamos vivendo no tempo da graça, mas não conhece o Deus da graça. Querem viver na graça, mas não conhecem o Deus da graça. Tanto um como o outro estão correndo um risco muito sério. Ter uma visão errada de Deus, uma visão errada de quem Ele é. A lei não é inimiga da graça, a lei não é inimiga de Jesus, a lei aponta para Jesus, Jesus veio cumprir a lei. A lei mostra
que é necessário ter limite. A lei mostra que é necessário ter um posicionamento. Por que você sabe que se você passar de 80 ou 110 por hora em determinados lugares você leva uma multa? Porque existe uma lei. E essa lei baliza, essa lei ela regulamenta, essa lei coloca limites que devem ser respeitados. E esses limites não são limites que nos escravizam, são limites que querem o nosso bem. Porque eu corro risco se eu andar muito rápido. Eu coloco outras pessoas em risco se eu andar muito rápido. E é interessante que a lei só entrou no mundo quando entrou o pecado. Antes não tinha lei. Quando o pecado entrou, Deus precisou colocar uns limites. Deus precisou colocar algumas leis. E é interessante que Deus usa Moisés, os sacerdotes, os profetas, toda a lei apontando para Jesus, apontando para a graça. E a graça, ela não é a liberdade que recebemos para fazer o que quiser. A graça, segundo um estudioso desse tema, ele diz que a graça é a habilitação para nós viver em santidade. A graça nos habilita a viver em santidade, para que nós possamos nos relacionar com o Deus que é santo. A graça não é a permissão de fazer tudo o que quiser. A graça é a permissão, é a oportunidade de sermos santos, como Jesus é santo. No Antigo Testamento, tudo apontava para o Filho. No Novo, Jesus aponta para o Pai. Eles trabalham juntos. Jesus fazia uma coisa e ele dizia: tudo que o Pai fez eu estou fazendo. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Eles trabalham juntos. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender o porquê que mesmo Deus nos sondando, sabendo os nossos pensamentos, mesmo Ele sabendo que antes da palavra chegar na nossa boca, às vezes não ia ser uma palavra tão legal, tão doce. Mesmo Ele sabendo as nossas rotinas, não são as rotinas que Ele gostaria que nós tivéssemos. Quando nós entendemos e temos esse relacionamento com Deus, nós vamos ver que mesmo assim Ele nos ama. Vamos entender que mesmo assim o seu amor é infinito e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Querido, ninguém te conhece mais do que Deus. Ninguém, nem você mesmo, sabe o potencial que há dentro de você. Ontem o irmão Marlo encerrou o nosso tempo aqui falando sobre potencial, falando que cada um de nós tem um talento. E é verdade, cada um de nós tem um talento extraordinário dentro de nós. Extraordinário. Ninguém se importou mais por você do que Deus, e ninguém se importa mais por você do que Deus. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Ninguém se importa mais, mas tem muitos que se interessam. Cuidado com os que se interessam. Há uma grande diferença com quem se interessa, com quem se importa. Tem muitos que se interessam por você enquanto você tem algo para oferecer. Interesse é interesse. Eu me relaciono por interesse. Mas chega um ponto que eu não tenho mais a nada a oferecer, então não é mais interessante eu me interessar por essa pessoa, por essa situação. O diabo é interesseiro. É ou não é? O diabo dá tudo o que as pessoas querem, inclusive elogios, palavras e tantas coisas, promoções e isso e aquilo, mas ele é interesseiro, porque o interesse maior dele é o quê? Roubar, matar e destruir você, que é homem, que é mulher, imagem e semelhança de Deus. É você, jovem e adolescente, que são as águias que vão voar alto. E o diabo sabe que quando um de vocês tiver um encontro real com Jesus, ninguém segura.
vão ser as autoridades do amanhã, vão ser homens e mulheres de valor, vão ser as pessoas que vão fazer a diferença na sociedade. E é por isso que o diabo interesseiro investe pesadamente em você. Mas eu quero dizer para você que existe alguém que se importou com você há mais de 2000 anos, foi Jesus Cristo. Ele se importou com você. E sabe o que acontece quando você não tem mais nada para dar para Jesus? Ele não vira as costas para você, Ele não te abandona, porque Ele não está interessado, Ele está se importando com você. Essa é a diferença do diabo para Jesus. O diabo sempre foi interesseiro, Jesus sempre se importou. Diz lá em Isaías 53, você pode ler em casa, que quando ele viu a obra feita, ele diz: Pai, valeu a pena? Valeu a pena. Você está entendendo a diferença? Então cuidado, querido, cuidado com aqueles que se importam, que se interessam só por você. Cuidado, que esse interesse logo passa. Mas existe alguém que está se importando conosco. Ele se importa. E quem se importa? Filho, seus pais se importam com vocês. E é por isso que às vezes quem se importa diz não. Quem se importa diz calma, vamos mais devagar. Quem se importa diz ainda não. Quem se importa estabelece limites, porque ele sabe que é perigoso. É por isso que o pai diz: filho, não coloca o dedo na tomada. Filho, não joga isso. Filho, não faz aquilo. Filho, cuidado. O pai se importa, a mãe se importa. Aqueles que se importam conosco nem sempre vão dar aquilo que nós desejamos, mas sempre vão nos dar aquilo que precisamos. E quando nós falhar com quem se importa, eles não vão dizer: você falhou, seu... Eles vão dizer: estamos juntos, vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Você vai conseguir, porque eu me importo com você. Jesus se importa conosco. Jesus se importa. Deus se importa com você. Sabe por que disso? Sabe por que eu tenho certeza disso, que Deus se importa? Porque Ele se importa comigo. Quantas vezes eu neguei Jesus? Quantas vezes eu andei longe de Jesus? E todas as vezes que eu clamei, todas as vezes, Ele estava ali dizendo: eu me importo com você, eu estou contigo, eu nunca mudei, eu sempre vou continuar te amando. Quando você desistiu de Deus, Deus não desistiu de você. Mas quando você decide de alguém lá fora, ou quando você por algum motivo falha com alguém lá fora, é na hora que elas desistem de você. É na hora, é instantâneo. Bloqueia no Face, bloqueia aqui, bloqueia ali, e bloqueou e pronto. Mas quantas vezes nós falhamos e Deus nunca desistiu? Ele nunca desiste de nós. Ele nunca desiste. Quando você achou que estava sozinho, que ninguém se importava com você: eu estou sozinho, Deus, eu estou sozinho. E você naquelas pegadas na areia, como aquela história, olha para trás, está vendo? Só as minhas pegadas, eu estou tão sozinho. E Deus disse: filho, filha, eu quero dizer uma coisa para você, essas pegadas são as minhas, porque eu estou te carregando no colo. Às vezes a gente está tão sozinho, ninguém se aproxima, ninguém traz uma palavra, ninguém traz nada, nada se move. E é nesse momento que o Pai está nos carregando no colo. É nesse momento que o Pai está dizendo: oh meu filho, minha filha, eu estou te carregando. É o nosso momento, eu estou te carregando. E se necessário eu vou te carregar mais um pouco, calma. Deus nos carrega. Era os pés do Senhor. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, segunda certeza, segunda âncora, o segundo farol, é que Ele sempre está presente em todos os lugares. Para onde eu poderia escapar de Ti, Senhor? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos mais altos céus, lá está. Se fizer a minha cama na sepultura, lá está.
Se eu subir no mais alto, também está. As profundezas do mar, lá está. Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Davi, quando ele cuidava das ovelhas, Deus estava lá com ele. E é por isso que ele disse: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quando Davi estava sozinho, olhando as estrelas, ele diz: o Senhor chama cada estrela pelo seu nome. Quando Davi estava na guerra, ele diz: o Senhor é o Senhor dos exércitos. Em todo o tempo Davi via Deus. No tempo da angústia, ele clamou a Deus. Nas noites solitárias, Deus estava com ele. E ele diz no Salmo 23: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua mão, a tua vara, o teu cajado me protegem. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 8, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem demônio, nem potestade, nem anjos. Nada poderá nos afastar do amor de Deus. Deus só não está onde Ele não é convidado, mas Ele não está longe dali. Ele está a apenas uma oração de distância. Ele está por perto, Ele está na área. Mas enquanto não convidar, enquanto não chamar, enquanto não clamar, Ele fica ali, na expectativa de estender a mão, na expectativa de entrar e mudar a história, na expectativa de dizer: haja luz, se resolva, se transforma. Para onde eu poderei me esconder de Ti, Senhor? Para onde? Por mais que você possa tentar, você não pode se esconder de Deus. Você não pode se esconder. Ele te acha. Todos os dias o bom pastor está à procura da 100ª ovelha, porque todas as ovelhas têm o mesmo valor. Ele te acha. Talvez você pense: eu estou aqui nesse lugar anônimo, o Deus me esqueceu, Deus não achou ninguém em casa. Hoje veio um amigo meu lá do Rio Grande do Sul, e veio lá em casa e não achou ninguém em casa. Foi bem no tempo, acho que nós tínhamos dado uma saidinha, enfim. Até tirou uma foto da minha casa e disse: cheguei na tua casa, não tinha ninguém. Mas com Deus não é assim. Ele está em todo lugar. E Ele nos acha. Ele achou Davi atrás das ovelhas mirradas. Ele achou Gideão malhando trigo. Talvez você deve dizer: mas o que eu faço, quem eu sou, não é importante, não aparece, ninguém me vê. Mas eu quero dizer para você que assim como Deus achou Davi, mandou Samuel lá ungir Davi para ser quem? Um rei segundo o coração, um homem segundo o coração de Deus. Deus está contigo. Talvez aquilo que você faça não tenha aparência, porque Samuel chega na casa de Davi e diz: esse aqui vai ser o rei, olha esse cara ali, grande, forte. Não, nesse aqui não, aquele ali, olha, aquele ali tem cara de ser bravo, vai ser um rei bravo. Diz: ninguém foi. E como disse o nosso irmão Marlon na história que ele contou ontem, esse moleque, esse menino, era o último a ser convidado para tudo. Com certeza chegava em casa e dizia assim: pai, estou com fome. Tua comida está lá no micro-ondas, se vira, esquenta. E naquele dia parou tudo. Quando o pessoal pegou os garfos para comer, Samuel disse: para aí, larga aí, ninguém vai comer sem esse menino chegar. E deixa o melhor pedaço para ele aí, senta aí. E lá vem aquele menino, todo, talvez pensando: o que eu fiz agora? Porque só vem bronca. Eu que resolvo tudo os BO aqui, ainda recebo as broncas. E naquele dia, Deus honrou ele. Naquele dia ele foi ungido rei. Mas não virou a chave da noite para o dia. Com o passar do tempo, foi mudando. E quando ele se colocou à disposição de Deus,
Deus usou ele na batalha, venceu o gigante, reconheceu Deus, reconheceu que era Deus. Eu não sei quais são os teus gigantes, mas quando você reconhece Deus, quando você se coloca na presença de Deus, Deus vai usar você. Deus vai fazer você um vencedor. Quem era Davi? Quem era Gideão? Antes de Deus, não era ninguém. Mas quando Deus entra na história, Ele muda tudo. Um dia, tudo vai mudar. Um dia Samuel entra na nossa casa. Eu quero dizer para você que quando você aceita Jesus, quando Jesus entra na sua vida, diz a palavra lá em Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre você. E talvez você não vai ser um rei, mas você é um sacerdote, é um homem de Deus, é um profeta de Deus, é uma mulher de Deus, é uma profetisa de Deus. Sobre vocês há uma autoridade que foi declarada por Jesus. Aqueles que me amam farão as obras que eu fiz, e maiores ainda farão. Quanta multidão, muitas vezes nós alimentamos com uma palavra pequena, uma atitude pequena, que vai reverberar, que vai ecoar na eternidade. Deus jamais nos perdeu de vista, é nós que nos afastamos. A centésima ovelha sempre foi amada, sempre foi querida. Um dia ela, por algum motivo ela saiu, por algum motivo ela quis experimentar outro aprisco. Mas quando o pastor incansavelmente busca ela, o pastor não disciplina ela. Diz a palavra que ele coloca no seu ombro e cuida dela, celebra ela, porque é importante. Eu já fui a centésima ovelha. Quão bom é ser cuidado por esse pastor, todos os dias, toda hora. A outra verdade, diz aqui que Deus criou e sustenta todas as coisas perfeitamente. Nada foge do controle de Deus. Versículo 13: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste do modo especial e admirável. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diga com confiança, com fé: você é especial. E você é especial mesmo. Isso não é uma coisa que sai. Sabe por que você é especial? Porque você é único. Você é única. Não vai existir alguém igual a você, nunca mais. Nunca mais. E quando nós achamos alguma coisa rara, o que nós fizemos? Nós guardamos, porque tem muito, muito, muito valor. Eu pesquisei uma curiosidade de uma coisa rara, muito rara. Dentre várias você pode pesquisar. Eu achei uma coisa que não é muito comum de nós achar. Aliás, quem acha mata e não quer nem saber disso. O veneno do escorpião. Sabe quanto que custa uma gota do veneno do escorpião? Uma gota do tamanho de um grão de açúcar custa R$500. Um galão, deve ser de 5 litros, do veneno do escorpião, é equivalente a 39 milhões de dólares. E a gente mata o escorpião e queima, se possível. Ele é usado para fazer medicamentos para doenças raras, doenças ósseas, cânceres e de outras coisas. Imagine só. Mas existe uma coisa mais cara que isso. E esse cara e essa cara, quando você acorda e olha no espelho, está ali a coisa mais cara do mundo. Você. Diz a palavra, o apóstolo Paulo diz que a nossa salvação foi comprada não por coisas perecíveis, não por coisas que se corrompem, mas foi comprada por um alto preço,
o sangue de Jesus. A coisa mais cara do mundo é uma alma. É por isso que a Bíblia diz que mais vale uma alma do que 1000 tesouros. E uma alma, a festa no céu. O irmão estava falando ali, que esse dia Deus tocou no coração dele, falou para alguém de Jesus, e passou algum tempo, essa pessoa batizou, está firme com Jesus. É o maior presente do mundo, poder ganhar uma alma para Jesus. É ou não é? Quão lindo, maravilhoso, porque a gente pensa, mas é só uma alma, uma que a gente vê. Mas quantas essa alma vai ganhar? Outras almas, e outras almas, e outras almas, e outras almas. O nosso corpo tem milhões de células, que começou com uma célula, que se multiplica para 2, para 4, para 8, 16, 32, 64, e aí vai se multiplicando. Hoje nós somos mais de milhões de cristãos no mundo. Deus criou tudo perfeito, tudo perfeito. Eu te louvo, Deus, porque me fizeste de um modo especial e admirável. Mas eu não tenho cabelo, Deus, mas eu tenho excesso aqui, eu tenho excesso aqui, eu tenho excesso aqui. Deus, como assim? Admirável. É claro que, abre parênteses, temos tecnologia, temos tantas coisas que podem melhorar às vezes, mas em nenhum momento essa melhora é uma necessidade, em nenhum momento essa melhora vai fazer você melhorar no propósito que Deus estabeleceu para você. Em nenhum momento. Devemos cuidar sim do nosso corpo, da nossa aparência, somos templo do Espírito Santo. Mas o perigo, o maior perigo do ser humano é querer ser quem em Deus não disse que ele é, e esquecer de ser aquilo que Deus disse que ele é. Esse é o maior perigo. Querer se parecer com isso, com aquele, querer ter o olhar daquele, a orelha daquela, isso daquela, e não ser a única ou o único que Deus quis e quer que você seja. Isso é mais poderoso. O propósito de Deus, o plano, o talento que Deus colocou nas suas mãos é irrevogável. Se isso tem peso ou não, disse, é irrevogável. É só você que vai fazer. Quando você chegar lá no céu, talvez, se tiver cadeira lá no céu, vai ter talvez algumas cadeiras vazias, e você poderá dizer: Deus, o que é isso? Olha, isso aí é o que você deixou de ganhar para mim. Certa vez eu li um livro, o nome do livro é Encontro com Deus, um livro antigo, e ele conta que uma pessoa chegou no céu e Deus abriu uma garagem para ele, e tinha várias coisas ali, e ele disse: Deus, uau, tudo isso é meu. Deus disse: sim, é o que você conquistou na terra, nesses anos que você esteve lá. Mas calma, isso aí não é tudo. Fechou a garagem. Ele foi para um lugar enorme, não tinha como ver, era de perder a vista, era gigantesco. E abriu-se as portas, e ele disse: uau, que isso, Deus? Isso era tudo que eu queria fazer e te dar. Mas você preferiu fazer na tua força. Você preferiu fazer do teu jeito, andar nos teus caminhos, andar na tua vontade, e eu deixei. O reino de Deus é se quiser. Isaías disse: se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Jesus disse: se quiser seguir, tome a sua cruz e siga-me. Moisés disse lá em Deuteronômio: se você quiser a bênção, obedeça, se quiser a maldição, desobedeça. O reino de Deus é se quiser, porque Deus se importa com a gente. Deus não está interessado. E tem coisas, irmãos e irmãs, e é para alguém aqui essa palavra, tem coisas que Deus ainda não te deu, porque Ele não quer perder você. Que tem coisas que a gente pede, não é coisa errada, mas tem coisas que a gente pede
E se não for a hora certa, a gente vira as costas e diz: Deus, tchau, eu já tenho o que eu queria. E Deus está dizendo para você: você é mais importante do que as coisas. Talvez você que está me assistindo, você é mais importante do que aquilo que você está pedindo para Deus. Porque coisas vão e voltam, mas a salvação vale mais. A tua vida vale mais do que tudo que você está pedindo para Deus. E no tempo certo, quando você estiver preparado, Deus vai te dar. Deus vai te dar. E não tem essa que Deus está caprichando. Isso é mentira, porque Deus não precisa caprichar. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Não tem nada escrito na Bíblia que Deus demora, mas não falha, que Deus não chega atrasado, adiantado. Está escrito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E no tempo de Deus, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinado para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Quando algo acontece errado na minha vida, e isso é comum acontecer, porque nós somos seres humanos, a primeira ideia que vem é: Deus, como que o Senhor permitiu? Mas quando eu paro para pensar, disse: em algum momento eu devo ter saído fora do trilho, porque todos os meus dias estão escritos por Deus. Em algum momento eu saí fora desse trilho, porque quando dá certo a tua vida, quando dá certo a tua vida, quando a tua vida financeira dá certo, teu casamento dá certo, teus filhos dá certo, é porque Deus está trabalhando contigo, Deus está trabalhando em você. Quando não dá certo, é quando nós estamos trabalhando. Isso eu tenho aprendido. Todas as vezes que deu certo, não teve nada a ver comigo, teve tudo a ver com Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Vamos ficar de pé. Verdades que não podemos se esquecer, verdades que nos motivam a permanecer. Passará o céu e a terra, independente do que o futuro nos aguarda, do que o futuro irá nos trazer. Lembre-se que a palavra de Deus é imutável, que a palavra de Deus é lâmpada que ilumina nossos pés e luz que clareia o nosso caminho, que a palavra de Deus é GPS, é bússola. Você nunca vai se perder se a palavra de Deus fizer parte todo dia da sua vida. Esse GPS não precisa ser atualizado, porque o próprio Espírito Santo, Ele nos convence, Ele nos leva, Ele nos diz: é para cá, é para lá. Essa palavra é uma âncora, você pode lançar ela, independente da profundidade desse problema, independente da velocidade desse vento, do nível desse tornado. Lance essa âncora, e ele vai balançar, mas você está ancorado na palavra. E em meio aos dias escuros, esse farol vai brilhar cada vez mais. Diz a palavra que vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Você está ansioso? Você está ansiosa? Eu já estava conversando com alguém e disse: pastor, não tem como não ficar ansioso com tantas coisas que estão acontecendo, não tem como a gente pensar em outra coisa. E é esse tempo, é essa semente que não nasce, que está afogada, é esse tempo, é esse cenário instável, incerto. Como não ficar ansioso? 1 Pedro 5,7 diz assim: lance sobre Ele, sobre Deus, sobre o nosso Pai, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vocês, Ele está cuidando de vocês, Ele cuidará de vocês, Ele cuidou de vocês, cuidou ontem, cuidará hoje e cuidará amanhã. Por que eu falo isso?
porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. E nessa noite o Cristo vivo, Ele está aqui. Ele diz para você e para mim: vinde a mim. Está ansioso? Está preocupado? Está difícil? Vem a mim. Lança sobre mim. Lança sobre mim essa situação. Eu sou Deus, em todo tempo eu sou Deus. É claro que Deus sabe tudo o que você está pensando, mas em nenhum momento Ele invade a tua mente. Mas em todo momento Ele diz: vinde a mim. E essa é uma noite que Deus trouxe essa palavra para todos nós. Talvez você em especial tenha pensado que Deus não se lembrou mais de você, que está tão difícil, que nada dá certo, parece que nada vai para frente. Você olha para trás, só tem uma pegada, ninguém anda contigo, mas essa pegada é o teu pai, que carrega você no colo e diz: filho, eu estou contigo. E nessa noite eu quero convidar você, num ato de fé, de confiança, de entrega, sair do teu lugar e entregar isso, essa ansiedade, esse medo. E muitas vezes, a maioria das vezes, estamos ansiosos por coisas que não vão acontecer. Estamos preocupados, estamos nos ocupando antes do tempo. Eu não sei, talvez não vai acontecer. Talvez aquele diagnóstico não vai vir. Talvez aquela situação vai ser resolvida de outro jeito. Deus é Deus. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, diz a palavra. Existirá coisa impossível para Deus? Maria olha para o anjo e diz: mas é impossível eu ter filho. Deus disse, o anjo disse: para Deus nada é impossível, Maria. A filha do centurião estava morta. Jesus olha, o diagnóstico era de morte mesmo. Ela estava morta. Jesus olha para ele e diz: filho, então somente creia. Vamos lá. Talvez alguma situação da tua vida diz: já está morto, não tem mais o que fazer, já morreu. E Jesus está dizendo para você: ei, quem falou? Quem falou que já morreu? Vou contar um testemunho que eu ouvi de um pastor, e eu posso compartilhar porque eu sei que a fonte é segura. Ele conta que na igreja dele tinha um irmão que tinha um neto, e essa criança, ela estava quase morta. E o filho liga e diz: pai, o fulano de tal está morrendo, é questão de hora, ele está muito mal, o senhor venha para cá, urgente. E ele entra no carro, e antes ele passa na igreja, conversa com o seu pastor, e o pastor disse: ele já morreu? Não, ainda não. Já tem a certidão de óbito? Não. Então espera aqui, vamos orar, porque só acontece quando Deus permite. Só para de respirar quando Deus permite que pare. E para a honra e glória do Senhor, algumas 2 ou 3 semanas atrás, a criança estava lá naquela igreja e dizendo: está aqui, está vivo. Nada acontece sem a permissão de Deus, seja bom ou ruim. Deus é Deus em todo o tempo. Talvez você está olhando para a tua lavoura e dizendo: meu Deus, eu enterrei tudo aqui, eu confiei tudo aqui. Aliás, plantar é uma coisa extraordinária, que precisa ter fé, perseverança, confiança. Enterrar aquilo que não tem, para ganhar aquilo que talvez virá. E talvez você está ansioso. Eu quero convidar você a sair do teu lugar e colocar essa plantação, essa situação, essa empresa, essa situação familiar na presença de Deus, e dizer: Deus, está aqui, ó, o diagnóstico é esse, o diagnóstico humano é esse, mas o diagnóstico final é o do Senhor.
Você precisa? Pode vir. Pedro queria andar sobre as águas. Jesus disse: vem, pode vir. Moisés estava diante do mar, Deus disse: toca na água. O primeiro passo sempre é nosso. Possível para o impossível. Tinha muitos cegos no tempo de Jesus. A cegueira era algo comum, mas alguns foram curados. Tinha muitas mulheres de fluxo de sangue, mas uma foi curada, que ela decidiu tocar em Jesus. Ela não teve vergonha. Deus é Deus em todo o tempo. A cada dia, cada manhã. Talvez você é a ovelha perdida da história. Talvez Deus já falava muito contigo nas madrugadas. Talvez você era um homem, uma mulher de oração. Por algum motivo, a gente se esfria, a gente se afasta. Talvez por alguém que dizia que se importava por você e na verdade só se interessava por você. Quantas vezes eu tenho pedido para Deus que eu não seja alguém que se interesse. E se um dia se você foi iludido por uma palavra de um homem, quero dizer para você que infelizmente isso é normal. Eu posso muitas vezes iludir, mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele se importa. E se eu estou aqui, é porque Jesus se importa comigo. Porque muitos homens e mulheres se interessaram, mas me frustraram. Quando eu entendi isso e liberei esse perdão, veio uma paz tão grande. Porque Deus se importa. O homem se interessa. E se alguma palavra que eu falei um dia feriu o teu coração, talvez foi pesada, talvez foi um puxão forte, eu quero dizer para você que eu prefiro estabelecer limite, porque a palavra me diz que eu devo me importar e não me interessar. E às vezes, por a gente se interessar, a gente pode ter muitos amigos, ter a casa cheia, ter muitos aplausos, ter gente batendo nas nossas costas, mas quando a gente se importa, quando a gente estabelece limite, quando a gente se importa com um amigo de verdade, diz: cara, não é por aí, muitos viram as costas. Mas nunca deixe de se importar. Continue se importando com aqueles que querem que você se importe, aqueles que vão saindo. A gente continua se importando até onde dá. Mais alguém? Vamos orar. Feche teus olhos. Abra seu coração. Se derrame a presença desse Deus. Pai, obrigado. Obrigado, tua palavra diz que quando nós éramos inimigos do Senhor, quando nós estávamos longe do Senhor, o Senhor se importou conosco. De tal maneira, Pai, que o Senhor entregou o seu único Filho para nos salvar. Porque o Senhor se importa. O Senhor não apenas se interessa, e mesmo quando nós falhar, o Senhor continuará se importando. Porque a tua palavra diz que o Senhor é fiel
mesmo quando nós somos infiéis. Pai, obrigado, porque nessa noite nós podemos chegar na Tua presença, reconhecendo a Tua soberania, que ninguém nos conhece melhor do que o Senhor, que ninguém está mais perto de nós do que o Senhor, que fomos criados de uma forma perfeita, única. Obrigado porque essas verdades, em meio às tempestades da vida, elas são a nossa âncora, são a nossa luz, a nossa bússola. E aqui, Senhor, estão as Tuas filhas, que talvez tenham passado por tempestades, e a nossa oração como igreja é que elas possam ser fortalecidas nessa tempestade, que elas possam colocar a confiança plenamente no Senhor, que elas possam encontrar no Senhor e na Tua igreja, que somos a Tua extensão, um farol, uma mão estendida. Pai, em nome de Jesus, visita cada um desses irmãos que tem se colocado, Senhor, dizendo: Deus, eu preciso de Ti, está difícil, eu preciso de Ti, parece que ninguém se importa comigo, mas eu sei que o Senhor está dizendo: eu me importo, eu estive com você, eu estou com você. Que eles sintam o Teu abraço, que sintam o Teu toque, que sintam a Tua presença. Obrigado, Pai, porque não é uma palavra nossa, mas é uma palavra do próprio Cristo. Eis que estou convosco todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos lembra dessas verdades absolutas, irrevogáveis, que não mudam e nunca vai mudar. E a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Há uma música que diz: existe um rio aqui. Lá em Apocalipse fala desse rio. Por onde esse rio passa, tudo se transforma. Nas duas margens, as coisas começam a florescer, frutificar. No ano inteiro dá fruto. E até as folhas servem como remédio. A minha oração é que esse rio inunda a sua casa nessa semana. Que esse rio não seja só quando a gente está adorando, mas que seja lá no secreto. Que você seja inundado pela graça de Deus. E que você lembre sempre que ninguém te ama mais do que Deus. Lembre-se disso. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O amor de Deus, Ele lança fora todo medo. Ele nos abraça, nos constrange. Amém, queridos? Amém. Que o amor de Deus Pai, a presença do Cristo vivo, e as mais doces comunhões e consolações do doce amigo Espírito Santo seja sobre a sua vida. Homem de Deus, mulher de Deus, pai, mãe, crianças, anciões, que seja sobre a tua casa, que seja sobre o teu trabalho, que seja sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Que Deus abençoe, que tenhamos em nome de Jesus uma excelente semana.